Constituição não compreende a Constituição na íntegra. Assim como nós, povo mais leigo do direito, né? A gente tem uma breve noção do certo e do errado. E isso advém do senso comum, de algo que Deus ele implantou em cada um de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bonito ver a defesa. E nós também precisamos defender alguma coisa. E é nesse ponto que, como servos do Senhor, nós precisamos refletir. A nossa defesa, a nossa Constituição, é esse livro de 66 capítulos. E é a boca de Deus falando aos nossos corações. E por meio dessa palavra nós temos acesso à informação daquilo que Deus requer, quer e deseja e almeja ver em nós. Então nós já temos esse senso não tão comum, mas muito maior que comum, porque a palavra de Deus diz A, B, sim, sim, não, não. Ela nos dá a direção. Talvez o que nos falta é o conhecimento pleno do que a palavra de Deus ela informa, ela diz, mas não é algo difícil de alcançar, nada que um coração desejoso não consiga, é só querer. E aqui Paulo ele traz um texto interessante que requer defesa da justiça. Isso, olhando esse texto, meditando sobre isso, porque a gente tem que pregar o que Deus manda, né? Às vezes o que Deus manda também mexe com todos nós, e essa é a verdade. Trazendo-nos uma consciência mais aguda do que é ser servo de Deus. Você não tem que ser fiscal da vida de ninguém, não é nada disso. Nós não temos que ser julgadores e apontadores, porque nós também temos uma história. E se colocarmos essa história transparente, vamos apontar o dedo também. Ainda continuamos a falhar como seres humanos. Só que, claro, hoje com um entendimento muito maior, um comportamento muito melhor, a nossa vida ela vai tender para um outro caminho. O que nós precisamos analisar é o seguinte: precisamos ser bênção de Deus aqui na terra. Glória, aleluia. Precisamos ser servos da justiça. Precisamos defender o que a palavra de Deus ela diz. Apregoar boas novas. Para isso, temos que tomar uma atitude. Assim como uns defendem suas causas, nós precisamos tomar a atitude de postular a verdade. E isso que Paulo vem trazendo aqui. Ele está narrando um comportamento ao judeu, dissecando aqui a palavra a respeito de graça, a respeito de defesa da verdade, do pecado. E o Romanos é interessante que Paulo faz a pergunta e responde depois. É como se ele estivesse antevendo a indagação do ouvinte àquela carta. Mas se eu não tenho mais a lei, então eu posso fazer o que quero. Porque Paulo está dizendo o seguinte: a lei por si só, ela não tem muito efeito não. O que nós precisamos é entender a graça, o que nós precisamos é entender o valor do Espírito Santo, e por causa de Jesus nós não estamos mais debaixo de lei nenhuma, mas da graça. Então você já não tem lei, então faça o que quer. E fala, não. E daí, né, a pergunta: havemos de pegar porque já não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Porque a liberdade que Cristo trouxe para nós é justamente a liberdade da soltura da escravidão. Daquele mal que nos afligia, daquela realidade que nos aprisionava, agora ela não mais terá poder sobre nós, porque Cristo nos libertou. E nos libertou para quê? Para ficarmos no cantinho ali? Não. Nos libertou para defendermos a sua causa, a sua verdade. Porque o texto aqui, eu gosto de variar as versões, porque nos dá uma visão mais ampla. Em uma das versões que eu meditava, estava escrito assim: escravo da justiça.
Aqui nessa aqui já é lei, a escravidão e a graça. Mas o escravo da justiça. Isso mexeu comigo. Não é o fiscal, mas é aquele que em todo momento vai buscar o correto, vai buscar a boa direção, vai buscar a orientação. E nós temos que assumir isso, porque isso tem se perdido. As pessoas têm a palavra de Deus na mão, dizem que meditam nessa palavra e batem palma para as coisas erradas. No momento de poder ser instrumento de Deus para dar uma orientação, a gente acaba sustentando isso. E é esse ponto aqui que nós temos que trazer, porque Paulo está dizendo isso. Você não está sem direção, não. Ele vai gritar: vou pecar porque eu estou debaixo da graça? Não sabeis a vós, daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aqui entenda, nós temos experiência. Quem de nós já não quebrou a cara por uma certa atitude, por um certo comportamento? Às vezes, a gente vai ver a mesma caminhada na vida de alguém. Eis o momento de você defender a situação, ser um servo da justiça. Não é chegar com toda a humildade e dizer: olha, eu já fiz isso. O resultado não foi bom. Faz isso não. Procura refletir melhor sobre isso, porque o desfecho vai ser esse. E isso é tipo isso aqui. É isso, na verdade, não é isso que nós temos que trazer. Nós já temos a experiência. Claro, nem tudo temos a experiência. Busquemos quem tem. Você já passou por isso, meu irmão? Já. Como é que foi? Foi isso. Deu certo? Deu não. Opa! Então já não vou fazer. O que está em pauta aqui é que nós estamos vendo a coisa acontecer na nossa vida, na vida de um irmão, seja lá o que for. Estou falando isso de instituição, entende? Estou falando isso de comunidade de fé. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar uns dos outros, admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros. E as pessoas estão vendo as coisas acontecer, já passaram por isso. Se chegarmos com humildade, com exemplo, não com julgamento, não, que nenhum de nós aqui, ninguém é melhor do que ninguém, entende? Mas chegar e falar: meu irmão, esse caminho não é bom. Como assim? Porque eu fui nele, me quebrei. Faz isso não. É esse ponto que é o escravo da justiça. É aquela pessoa que não pode se calar diante daquilo que vai dar problema, diante de uma situação que vai levar aquele outro para o abismo. Nós precisamos estar acordados. Nós não somos mais escravos do pecado, não. Ele nos fez servos da justiça. Aleluia, glória a Deus. Reconhecendo também que nós nós temos o nosso defeito e temos que acertar. Por isso que nosso telhado é de vidro. Mas poder ser instrumento na mão do Senhor, de falar, de dizer, é o que está faltando hoje, meus amados irmãos. A pessoa está assim: deixa para lá. Não! Nós fomos chamados para defender uma verdade. Precisamos fazer isso. Para quem eu sou? Eu sou servo do pecado para a morte, da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, ele está fazendo uma viagem pessoal. Nós éramos escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Nós passamos uma jornada. Outrora eu fazia a opção de besteira, mas eu recebi a luz. Aleluia! Propague luz, fale da luz, ensine da luz, com toda a humildade e respeito, com o coração cheio de misericórdia e de amor. Sabendo que é interessante essa reflexão, que às vezes eu vou apontar o dedo para alguém de uma coisa que eu também fiz igual. É por isso que Romanos vai dizer: você mesmo se condena naquilo que você julga, porque você faz a mesma coisa. Se não faz, o dia fez. Então não é chegar e dizer: está errado, está errado, está errado, está errado. Não é essa a conduta, não somos fiscais de ninguém. É chegar e dizer: meu amado irmão, eu passei por isso e não deu certo. Como também a outra posição também é importante. Meu amado irmão, eu passei por isso e deu certo.
Continua nessa pegada aí. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser engrandecido. Amém. Servos da justiça. Imagina você como nós podemos fazer a diferença nessa terra. Não precisa nem procurar. As pessoas vêm conversar com a gente e vêm dizer, conta a tua história, teu testemunho, a tua vida que você passou. Aí, o problema às vezes também é que nós só gostamos de contar vantagem, né? As coisas vantagem. Olha, eu fiz, aconteceu, eu sou o cara. Mas quantas pessoas, mano, olha só, eu era um vacilão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, dei mole, rapaz, minha vida embolou. Mas louvado seja Deus que me alcançou. A doutrina dele chegou a mim, ele me renovou. E eu posso dizer isso para você. É esse tipo de conduta que nós precisamos começar a desenvolver, até porque os dias estão difíceis. É muito triste ver nós tendo a oportunidade de fazer e falar o que é certo, a gente sustenta e fomenta o errado. Faz igual Paulo quando o pessoal estava matando Estevão, né? Ele concordou, ainda tomou conta da roupa. Não, nós somos servos da justiça. Você não pode ficar, tem que mexer com você. Diante de uma situação que é contra a palavra, que é ruim, aquilo tem que mexer com a gente. E da oportunidade que a gente tiver, a gente ser instrumento. Tudo na sabedoria, tá entendendo? É claro que a gente não vai se meter aonde não deve. Mas se tivermos a oportunidade de poder instruir e falar, se chegar a nós essa oportunidade, não podemos nos isentar. Temos que dizer. Falo como homem. Aí diz aí, uma vez, versículo 18. Uma vez libertados do pecado, somos feitos servos da justiça. Temos que nos indagar, será que realmente nós somos? Será que quando eu vejo uma coisa errada perto de mim, eu procuro orientar, eu procuro de alguma maneira ser instrumento de Deus? Ou eu finjo que não estou vendo, ou até mesmo ajudo a continuar naquele caminho? Servos da justiça. É aquela pessoa que está sempre pronto a ser a boca de Deus falando a alguém. É isso aqui, meus amados irmãos, temos que tomar para nós como defesa. Temos que defender a justiça do nosso Deus. Não importa para quem seja, não. Não importa. Porque você vai estar ajudando, coloque isso no teu coração. Você vai estar sendo bênção. Se a pessoa não quiser atentar, ouvir, aí já é uma outra história. Mas você vai estar de alguma forma, mas com todo amor, né? Com toda a humildade, contando aquilo que se sucedeu. Falo como homem, 19, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como obedeceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Coisa linda. Assim como, eu volto a dizer, olhando para dentro de nós, assim como outrora nós fazemos besteira, maldade para maldade, oferecemos nosso ser para isso, agora ofereça o teu ser, os teus membros, a tua capacidade de mente, a tua capacidade, não seja o que for, o teu ser, como um servo de justiça para a santificação, para melhorar o caminho de alguém, para instruir alguém no caminho melhor. É isso. É essa defesa nossa hoje. É poder ver a oportunidade do Evangelho chegar e falar: olha, vai para cá. Não estou te julgando, não. Não estou tacando pedra em você, não. Estou só te dizendo que eu fui por esse lado e não deu certo. Tu se ama? Não vai, não. Nesse mundo que as pessoas estão cada vez mais presa ao seu ego, né? Isso. Mas a nossa parte não pode deixar de ser feita. Esse é o ponto. Porque Deus está olhando para a gente. Você realmente é servo da justiça? E vai nos cobrar. Temos que defender. Porque eres escravos do pecado. Porque quando eres escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Ela estava fazendo a lembrança do resultado que a gente sabe qual é. Que resultado você colheu? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. A gente já sabe o caminho. Até passou.
Mas a palavra, a graça nos alcançou para que nós pudéssemos defender o lado certo. Aleluia, Jesus. Pela experiência. Obrigado. Uma coisa é você, daquilo que você fala, do que você não viveu. A outra coisa é falar a partir da experiência. Bota a mão no fogo não, que queima, criança. Por quê? Porque eu já queimei. É desse ponto. Ah, como Deus vai nos usar poderosamente quando a gente assumir essa defesa. Ser escravo da justiça. A injustiça está perto de você. Fica quieto não. Seja ferramenta de Deus. O mal está ali, o pecado está dominando ali perto, longe, ou chegou a você, ao teu espaço, ao teu campo de ação. Atue. Orientando, falando, zelando. O que o outro vai fazer é uma questão dele, mas você está fazendo a sua parte, que você já viveu. Já colheu, você já só colheu aquilo que realmente deu. Talvez, volto a dizer, pela vergonha, talvez a gente se omite em falar. Vocês vão ser inteligentes, não precisa entrar em todos os pormenores, mas dizer a história, né? Passei por isso, passei por aquilo. Agora, porém, libertados do pecado, aí Paulo ele vem dissecando o poder de Deus na vida do pecador. Ele demonstra aqui nesse versículo o caminho que Deus ele atua em nós. Primeiro, ele nos liberta do pecado. Ele tira lá daquela condição vexatória, sai daí. E agora ele nos transforma em servos dele. E agora ele nos faz frutificar para a santificação, para no final colhermos a vida eterna. Nos tira do pecado, nos faz ser servos, nos santifica, porque é o caminho. O caminho da justiça é o caminho da santificação, como ele disse lá. Nos santifica, para que nós cheguemos ao final, que é a vida eterna. Porque ele dá um conselho. E é nesse ponto que eu queria fechar aqui. O salário do pecado é a morte. Se pergunte, você realmente ama a si, as pessoas que estão ao seu redor? Então por que você deixa elas ir no caminho de morte? Por que você não defende a justiça? Ei, sai daí. Eu passei aí. Deu ruim. Por que é? Por que você deixa? A gente chega numa conclusão. Ainda não somos servos da justiça. Ainda estamos longe da verdade de Deus. Porque se somos servos da justiça, isso vai nos incomodar. E você vai dizer, a partir da experiência que você tem, que aquela pessoa não vai se quebrar. Se você sabe, o salário do pecado é morte. Não tem outro fim. É. Então, se você sabe que é, seja instrumento de Deus. Alcance, pague, instrua. É a nossa parte. Defender a causa da verdade. É a nossa parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escravos da justiça, a gente vai encaminhando as pessoas para a vida eterna. Agora, se eu me calo diante da justiça, infelizmente o que sucede é a morte. A morte espiritual, a morte física, a morte dos sonhos, a morte de vida. Só coisa que envergonha. Por isso que Deus escolhe pecadores. Por quê? Porque como um pecador, você sabe como é. O que colhe a vida na maldade para a maldade. E por isso não devemos julgar ninguém. Assim, não, peraí, eu estou telhado de vidro, sou pecador. Fiz isso, fiz aquilo, mas a graça de Deus me alcançou. Aleluia, glória. Se alcançou a mim, pode também alcançar você. Glória, glória, glória. Se Deus tirou a mim, também pode tirar você. Amém. Assim como Deus usou alguém para trazer a palavra e a graça para mim e para você, Ele também pode usar você a levar essa graça para o outro. Aleluia. Sede servo da justiça. E não importa onde a injustiça está sendo feita.
se é na vida do seu marido, do seu filho, da sua filha, sei lá quem for. Quando você vê um caminho ruim, e você já passou por isso lá atrás. Estou falando que isso aqui é tão forte, porque a gente tem o modelo de imitar os nossas referências, né? O filho vai imitando o pai e assim vai. Isso torna até mais profundo, né? Talvez o filho está imitando o que você já viveu. Está calado por quê? Fale. Olha, meu filho, também fui por essa ideia aí. Só me lasquei. Vai não. O que é triste é, eu já fui, já me quebrei, tô vendo o outro ir e ainda tô ajudando ele aí. Se não foi bom para você, tu acha que vai ser bom para ele? Por quê? Porque ele é melhor que você? Nada. O destino é o mesmo. Se você sabe que uma pessoa entra num caminho difícil da vida, mas eu sou mais esperto. Não é. O desfecho é o mesmíssimo. Nada é novo debaixo do céu. Nada. Então, é isso. 2 mais 2 vai dar 4. Por isso que temos que ser servos da justiça. Aí eu vou terminar com o que Jesus disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Porque dos tais é o reino dos céus. Defenda isso, meu amado irmão. Defenda a causa de Cristo. Defenda a justiça. Seja um instrumento na mão do Senhor. E você vai ser importante na vida de muita gente. A começar pela tua casa, pelas tuas amizades, pelas pessoas que te cercam. Não fomente o mal. Não. Você foi chamado para ser servo de justiça. E poder dizer: vai para aí não. Que você sabe como é. O pecado, o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós possamos assumir essa constituição aqui. Defender com unhas e dentes a causa da verdade. Para que nós possamos ajudar as pessoas também a serem alcançadas por essa graça. Deus derramou a nós para, através de nós, esse fluxo continuar. Então, meu amado irmão, vê como você é importante. Vê como a sua história com Deus é importante. Como você pode ser um baluarte na mão do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra.